Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nossa Gente aqui para você. E hoje a gente vai falar sobre liderança, como ser o famoso líder de sucesso, líder bem-sucedido. Você sabia que existe uma diferença entre ser chefe e ser líder? As principais diferenças estão na maneira como a pessoa que está gerindo, o gestor, lida com quem está em volta. Para você ter uma ideia, para alguns especialistas, a figura do chefe geralmente desperta medo entre sua equipe, já do líder, entusiasmo. O chefe preocupa com coisas e o líder com pessoas. Essas características fundamentais e outras que definem uma liderança de sucesso, seja ela em todos os níveis, família, ambiente, trabalho e por aí vai, nós vamos tratar no programa de hoje. Eu estou recebendo o diretor executivo do Instituto Brasileiro de Coaching, Marcos Max, e a psicóloga Gláucia Ribeiro. São os meus convidados de hoje e 1 minuto eu já volto para conversar com eles. Gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil não, mas um líder bem preparado tem uma chance de ter sucesso à frente da sua equipe. E especialistas garantem que a busca pela liderança bem-sucedida começa em casa, começa na família. Acompanhe na reportagem. A figura do chefe nem sempre é bem vista pelos outros. Eu acho que chefe não nasceu para ser chefe, porque ele não tem um pingo de humanidade, então ele não foi preparado para mexer com seres humanos. Geralmente eles não sabem lidar com as pessoas. Geralmente, às vezes, estão no lugar errado. Depende muito da personalidade do chefe. Tem chefe que é bom, tem chefe que é ruim, entendeu? Depende da relação entre o chefe e o subalterno dele, né? Eles não respeitam a nossa opinião, entendeu? Existem vários perfis de chefe. Autoritário, paternalista, aquele que deixa tudo acontecer e o democrático, como explica a psicóloga Bruna Tomazetti. O autoritário, né? Aquela pessoa que tudo tem que ser do meu jeito. Todas as regras, todos os cumprimentos da empresa tem que ser da maneira como eu falo. O paternalista é aquele chefe que assume o papel de pai. Ou seja, é o que estraga o funcionário. O laissez-faire é aquele, tudo é do seu jeito, né? Não preocupa, não cobra, não monitora. Então, é o que deixa à vontade. E o democrático é aquele que é justo, aquele que traz as funções necessárias para todos os integrantes da equipe e ele sabe, né, cobrar, ele sabe como falar e ele monitora a equipe para o resultado. O que muitos não sabem é a diferença entre um chefe e um líder. Eles podem ser figuras que ocupam o mesmo cargo, mas que executam um trabalho de forma diferente. A característica do chefe é aquele camarada que recebe, dentro da organização ou da instituição onde ele está, ordens. Ele tem que dar ordens e ele tem que cumprir ordens. É como se fosse uma relação organizacional, uma relação de cargo, né? De poder, de cargo. O líder é aquele indivíduo que nasce, né, e vai adquirindo habilidades ao longo da vida, no sentido de consegue agregar pessoas, consegue ter influência sem ser notado como chefe, consegue trazer responsabilidades para si, ou seja, construir autoridade junto com a equipe sem ter o poder nas mãos. Então, a liderança é algo que é construído. Para deixar de ser um simples chefe e se tornar um líder de sucesso, o diretor de operações de uma grande corporação explica que alguns pré-requisitos são necessários. O mercado sempre vai precisar de líderes que vão além. Esse além do aprendizado comum, além do que eu tenho como prática diária, né? Eu tenho que buscar caminhos diferentes para objetivar resultados diferentes. A psicóloga Márcia Cristóvão afirma que a família é a nossa primeira escola na caminhada em busca de uma liderança de sucesso. Se ali dentro eu consigo lidar com essas tensões, eu consigo lidar com essa diversidade, por exemplo, de ideias, meu filho pensa diferente de mim, ou meu pai pensa diferente de mim, e eu lido com essa diversidade, ou eu me faço entender dentro da minha família, tudo isso trabalhado dentro da família está lidando com uma característica minha, que quando eu for me colocar nos grupos dos quais eu serei líder, eu estarei muito mais disponível, com mais facilidade. Sérgio Vilela conquistou o sucesso como líder em casa e no trabalho. Com a família, ele soube o que fazer para garantir o respeito da esposa e dos filhos. O que a pessoa tem que dar é reconhecer a palavra de Deus como referência. Jesus já ensinava que se a gente edificar
o nosso edifício na rocha, que é ele, com certeza a gente vai conseguir superar todas as intempéries que vier pela frente. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso. A segunda é colocar respeito, limites do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo e dos filhos. E o mais importante nesse processo é a gente ter humildade de reconhecer as nossas limitações, humildade para reconhecer que nós falhamos. Ele sabe, em momentos de adversidades, em momentos onde há muitos conflitos, onde há muitos interesses, ouvir todos para poder você se posicionar, se direcionar. A gente pode ver o valor que ele é admirado fora pelo mercado, mas também a gente vê que essa admiração também parte dentro de casa. Bom, para tratar esse assunto, eu estou recebendo aqui o Marcos Marques, que é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Coaching, e a Gláucia Ribeiro, que já esteve no nosso programa, está de volta agora, que é psicóloga. E eu vou começar esse assunto tão interessante, vou começar com a Gláucia aqui. Gláucia, existe uma diferença e todo mundo fala, esses autores de autoajuda, autores de liderança, autores de treinamento aí, de coaching, etc., dizem que há uma diferença entre chefe e líder. Nem todo líder é chefe, nem todo chefe é líder. O bom é quando tem as duas coisas junto. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Boa noite. Boa noite. Então, deputada, estávamos ainda agora, antes de iniciar o programa, falando sobre isso. Que chefe é quase que chefe, na verdade, é um cargo. Né? Que ao longo da história, em função do desenvolvimento das próprias organizações e do desenvolvimento do conceito de liderança e a necessidade de lideranças mais democráticas, lideranças mais situacionais, chefe veio herdando um conceito um pouco mais pejorativo para designar pessoas que não estavam preparadas para lidar com as diferenças de sua equipe, com os conflitos, que são... as pessoas antigamente que acostumavam mandar e obedecer. Exatamente. Não podia nem questionar se estava certo ou errado. E isso que era o chefe, e isso era bom, isso era o cargo, e era assim que funcionava. Mas ao longo da história, com todos os conceitos de desenvolvimento do RH, dos treinamentos, dos livros de autoajuda, da formação, chefe veio ganhando essa conotação. E hoje tem uma conotação muito ruim, né, de alguém que manda, alguém que cuida apenas das tarefas, alguém que não tem a visão das pessoas dentro dessas tarefas, mas a visão de cumprimento de processo apenas, que tem dificuldade de comunicação. Então, o chefe ganhou e herdou esse conceito pejorativo ao longo aí de um espaço de tempo. Ô Marcos, trazendo você para a discussão, mas o líder ele não nasce pronto não, ou nasce? A pessoa nasce com essa característica de liderança? Certo. Primeiramente, boa noite, deputado. É um prazer estar aqui. O líder não nasce pronto. Algumas pessoas têm sim uma predisposição, um talento, mas carisma, né? Exatamente, um carisma, algumas habilidades que naturalmente vêm com elas, mas a liderança é construída no dia a dia, né? Construída no dia a dia através de cursos, capacitação e principalmente uma questão de escolha, né? Ser líder é uma escolha, e uma escolha que implica ter uma atitude diferenciada, realmente ter um olhar que olha para as situações e olha para as pessoas sempre extraindo o melhor. O líder busca, né, no dia a dia, entregar resultados, desenvolver a equipe, diferentemente do chefe, né, que é aquela pessoa que está lá porque foi empossada pela empresa, é o cargo. O oficialmente. Chefe, exatamente. O chefe é o cargo, né? A liderança já é uma construção. Eu posso fazer uma afirmação, então, que chefe depende do que a pessoa está ocupando. Quem é chefe hoje pode deixar de ser chefe amanhã. Sim. Agora, o líder nato, o líder que aprende, o líder que constrói essa liderança, ele pode até mudar de empresa, ele pode até mudar a posição, mas ele continua líder. Com certeza. A liderança é algo perene, né? Algo que ele vai levar, independente dele estar chefe ou não. Né? E a liderança, ela ultrapassa o ambiente organizacional, né? A gente é líder em casa, é líder na sociedade, é líder
no contexto onde a gente está inserido. Doutor, a gente costuma ver que desde criança a gente tem uns meninos que lideram a turma na escola, lideram a turma no recreio, quando é adolescente. Geralmente o líder é aquele que chama atenção, né? que traz as pessoas para perto dele. Quando um pai e uma mãe identifica que há no filho dele essa disposição de liderança, o que ele pode fazer para não deixar aquilo incutido? Muito pelo contrário, deixar aquilo desenvolvido. Porque quanto mais líderes de verdade nós tivermos na sociedade, melhor as coisas vão se desenvolver. E aí? Deputado, eu sou um pouco polêmica nas minhas opiniões sobre liderança às vezes. Parece que quem se comunica mais e convida mais pessoas para estar em torno de si... Carismático demais. São carismáticos. Parece que são mais líderes que os outros. Hoje está aí a literatura falando na liderança situacional, que, na verdade, é aquele que consegue agregar valor a um trabalho ou a um resultado, provocar um resultado através do envolvimento de pessoas nesse resultado. E isso acontece em muitas instâncias, inclusive entre as crianças. É que a escola e as atividades, elas são muito voltadas para quem aparece mais. Dependendo da atividade, pode até ser uma outra criança. E a responsabilidade dos pais, entendo eu, e eu sou mãe, é de ter o cuidado de reconhecer o seu filho nas mais variadas instâncias e reforçar suas habilidades, muito mais em relação aos resultados que ele tem do que o modelo tradicional de liderança, que é ser divertido, simpático e agregar pessoas em torno. Se for assim, a gente vai falar que uma pessoa tímida nunca vai ser líder. Nunca vai ser líder. E não é verdade. Uma pessoa mais incutida, mais na dela, nunca vai ser líder. E não é verdade, porque dependendo do projeto em que ele está atuando, dependendo da situação, da atividade, e na reportagem ficou muito claro isso, você é líder dentro da sua família, junto aos seus irmãos, então depende muito do que é o objetivo. O que vai fazer uma pessoa assumir uma linha de frente de liderança ela está envolvida com aquele resultado, ela acreditar naquele resultado, que os valores dela estejam alinhados com aqueles objetivos que foram propostos. E aí sim ele vai botar o coração, vai botar paixão, ele vai conseguir encontrar as alternativas para superar a dificuldade de comunicação, ele vai buscar formação. Então, nesse raciocínio da senhora, o que os pais devem fazer melhor é identificar o dom mais preponderante na criança e dizer, olha, vamos ajudar ele a se desenvolver nisso aí. Vamos potencializar. Se ele tem... isso falta muito no Brasil, até na educação. Falta muito. Por exemplo, eu conheço bem os Estados Unidos, eu faço muito essa crítica, fazendo essa comparação. Lá nos Estados Unidos você tem todo um sistema que identifica o que é mais afim do adolescente, da criança, nos estudos, né? Dos talentos, ele tem mais facilidade de aprender a exatas, então nós vamos investir na exata. Por que você vai investir naquele decoreba de história nele? Não, mas ele tem uma facilidade maior com história, maior dificuldade com matemática. Vamos investir na questão de humanas dele. E aqui no Brasil não, aqui faz uma sopa de informações na cabeça do menino, do adolescente, aí você acaba, quem tem desenvoltura com humanas só faz o decoreba para passar nas exatas, quem tem uma facilidade com exatas só faz o decoreba para passar no humano. Se você pergunta para o engenheiro o que aconteceu em 1922, ele não sabe. Se você pergunta para quem fez humanas qual que é a fórmula não sei do que da física, ele também não sabe, porque ele só passou de ano. Então precisa mudar muito a educação no Brasil, até nesse sentido de desenvolver a liderança de cada um. Não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho que a educação já vem mudando um pouco em relação a isso. Os nossos teóricos, eles vêm... Pelo menos a particular, né, doutora? A pública ainda... A pública acho que não, mas vai chegar lá. Eu sou otimista. Lógico. Porque as coisas têm que mudar, porque elas não ficam pior do que estão, né? E no Brasil a gente tem uma tendência, tivemos uma tendência ao longo da história, até muito coerente com a história do nosso país, de puxar para a média, né? Então, se eu sou muito bom em comunicação e não sou muito bom em matemática... Então, eu vou parar de estudar comunicação, vou estudar matemática. O que vai acontecer comigo? Eu vou baixar minhas habilidades
de comunicação, vou subir um pouquinho e eu vou ficar meio. Ou seja, não é muito inteligente isso não. Não é, não é. E aí, com o desenvolvimento e essa globalização e tanta informação, nós estamos concluindo, né, no nosso país, pelo menos eu quero crer, que nós precisamos potencializar aquilo que nós somos melhor. Então, é preciso descobrir, né? Temos inúmeras ferramentas para isso, né, Com Marcos? certeza. Precisamos descobrir quais são as nossas melhores potencialidades, investir nela e aquelas outras entender que elas são complementos destas e que dentro de um contexto social eu tenho o outro que pode me suportar, me ajudar naquilo que eu não sou o melhor. Isso que é o segredo, que é o bonito da história. Né? Até pela lógica que ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito e todo mundo tem qualidades. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o Marcos aqui. Marcos, vamos supor que temos vários empresários nos assistindo aqui e ele quer identificar líderes na sua empresa. Quais são as características que a gente pode identificar numa pessoa que é líder? E quando eu falo líder, não é o mais carismático, não é o mais bacana. Sim. Esse bacana é bom para organizar a festa de final de ano, né? É o líder, aquele que vai ajudar a empresa a crescer. Perfeito. Isso é muito contextual, deputado, e muito situacional, como bem colocou a Glaucia aqui, né? A gente tem um pouco daquele estereótipo de que o líder é aquele, né, que se comunica bem. O mais líder, simpático. Exatamente, é o carismático, é o líder. O líder é o queridinho. E então o que o empresário tem que ter em mente é qual é a equipe que eu tenho, qual é o momento da minha empresa e que tipo de liderança eu preciso para um determinado projeto ou para um dado momento. Porque nós temos líderes excepcionais, né, mas que têm um viés, às vezes, mais técnico, um viés um pouco, às vezes, mais processual. Isso, por exemplo, pode funcionar muito bem num contexto de obra, por exemplo. Né? Já, por exemplo, num contexto para trabalhar, gerenciar uma equipe de vendas, talvez esse líder precise, sim, um pouco mais dessas características que a gente enxerga que são mais comuns na liderança, do carisma. Uma coisa é motivação, né, Marcos? Exatamente. Se você precisa de uma ação motivacional, é melhor você botar um cara mais para cima mesmo, né? Mais, como a doutora falou, otimista, né? Vai dar certo, vamos embora, gente. Então, tudo depende de uma análise do contexto, do momento e do que aquela equipe está precisando. Não existe um modelo de líder perfeito, certo, que vai entregar resultado em todo tipo de situação. Então eu vou fazer uma comparação, já que nós estamos no ano da Copa do Mundo. Porque eu ouvi um comentarista esportivo falar isso e eu achei muito interessante. Aliás, um comentarista não, uma pessoa que eu conheço que entende muito de esporte, entende muito de futebol. E ele falou o seguinte: olha, você sabe por que escolheram o Filipão agora para essa Copa? Você veja que o Filipão não tem esses conhecimentos técnicos que, por exemplo, os outros têm. Tem tantos outros técnicos aí, me foge a memória, o técnico do São Paulo agora, o Muricy Ramalho, obrigado aí o pessoal, Muricy Ramalho, que tem um conhecimento técnico extraordinário, não tem o Filipão, não tem o conhecimento dele. Aí ele falou, mas o Brasil, que tem bons jogadores, que vai jogar em casa, precisa de uma pessoa que saiba liderar os jogadores. E o Filipão é aquele paizão, aquele cara que põe fogo e fala, vamos embora, que nós vamos dar conta. Ele falando para mim... Ao mesmo tempo ele é firme. Exatamente, ele conhece o Filipão. Ele fala, não, o Filipão é daquele que dá uma bronca, mas se vê que o cara está deprimido, senta do lado dele, conversa com ele até de madrugada, se for o caso, enfim. Bom, então para esse cara que é amigo do Filipão e é meu amigo, disse assim, olha... O Brasil tem chance de ganhar porque ele botou um líder, porque ele precisava botar um líder lá. Não era o melhor técnico, era o melhor líder para isso. Então, já que nós estamos vivendo uma época futebolística aqui no Brasil, às vezes, né, a decisão que um empresário ou um outro líder tem que tomar em botar uma equipe para funcionar é isso? É saber o que a equipe precisa naquele momento? Perfeitamente, Fábio. Eu acho que essa analogia que você fez é perfeita. Toda equipe precisa de um grande líder, ou no mínimo um grande líder vai fazer com que essa equipe entregue o dobro, o triplo, ou às vezes até o quádruplo de resultado. Então é entender bem o perfil dessa equipe e entender, e isso também parte muito do líder, né? O líder de verdade, ele entende o perfil da equipe, assim como o Filipão. Olha, aquele membro da minha equipe agora, ele está depressivo,
ele precisa do meu perfil de paizão, né? Ele precisa do meu aconchego, ele precisa do meu apoio. Aquele outro se levar uma bronca. Exatamente. Vambora. Aquele ali está dispersando muito, enfim, não está entregando resultado, não está cumprindo bem o seu papel. Então, deixa eu assumir uma postura mais impositiva, deixa eu puxar um pouquinho mais. Então, e é bem isso que a Glaucia falou, né? A questão da liderança situacional. Entender o que precisa ser assumido em termos de papel, de estilo com a equipe. Isso é fundamental. Deixa eu jogar um pouquinho de álcool nessa fogueira aqui. Doutora Glaucia, diga para mim, porque não existe também líder que não tem, pelo menos pensou, pelo menos a maioria, né? Hoje eu estou tendo até um novo conceito de liderança aqui. Porque às vezes a pessoa calma, para uma situação, você precisa de uma pessoa calma para liderar, né? Tranquila, ou muito caxias, muito detalhista e tal. Mas, geralmente, o líder tem que dar bronca também. O líder tem que, né, você falou, tem que ser firme às vezes. Com certeza. Mas aí ele não pode perder as estribeiras, né? Se ele perder o domínio, que até o versículo da Bíblia fala, domínio próprio, aí desanda as coisas. Aí ele vira um cacique, vira um chefe, né? Eu até brinco às vezes, nós não estamos no exército, o cara da ordem fazer sentido. O exército é uma coisa, lá tem que ser assim, até por uma questão de sobrevivência, mas em outros lugares não. Então, é uma linha, é o que eu quero dizer, é uma linha muito fina, né? O líder tem que saber ser firme, vou usar a expressão do Che Guevara, sem perder a tenura, né? Firme sem perder a tenura. Desafio, e aí? Fundamental ser não só líder, mas ser pessoa sem perder a ternura, né? Até mesmo no exército. Aqueles capazes, tem um filme, Somos Heróis? Acho que é esse o nome dele. Muito bom. Que é lindo, que ele é muito duro e ele começa recrutando. É a história do coronel, do primeiro coronel que levou a primeira tropa para o Vietnã na guerra do Estados Unidos. E ele fala, eu estarei com vocês até o último homem. Né? O discurso dele é assim, emocionante, extremamente firme, capaz de entrar na linha de frente de batalha e chamar no peito e ao mesmo tempo salvar o seu mais simples recruta, né, de uma situação de risco. Única coisa que eu considero, assim, talvez, não vou dizer que é a única, né, seria muito cartesiano isso, mas que eu acho que talvez seja o mais importante em qualquer situação de liderança, é que o indivíduo que esteja nesta posição de líder inspire confiança. Se ele inspirar confiança, porque todos nós desejamos um líder, alguém que nós possamos admirar, copiar. O ser humano precisa de referência. Precisamos de referência. Então, se é alguém que eu confio, que eu admiro, que eu posso contar em qualquer circunstância, eu também vou dar o melhor de mim. É como se o líder ele precisa usar a sua essência pessoal para despertar a essência das pessoas que estão com ele. E se tudo for tratado neste nível de essência, as coisas vão funcionar, ainda que hajam conflitos, ainda que hajam situações de resistência. Mas o desafio que eu estou perguntando para a senhora é esse. Como é que o líder, na hora que ele tem que ser firme, ele não... O que ele faz para não perder as estribeiras? Porque ele faz antes. Que lá durante ele não faz nada. Né? Porque ele vai usar quase que a intuição. E a palavra-chave é autoconhecimento. Ele tem que se conhecer, se perceber, se compreender... e evoluir como indivíduo, como pessoa, como indivíduo. Eu acredito que ser assertivo é diferente de ser impositivo. Verdade. Então, eu consigo ser firme, eu consigo delegar, eu consigo mostrar pulso, opinião, a partir do momento que aquilo que eu estou fazendo tem um propósito, né? E esse propósito é o melhor para a equipe, é o melhor para o todo. Doutor, mas às vezes o líder tem que chamar a responsabilidade para si. Com certeza. Então o negócio, vamos supor, você tem uma reunião que o negócio tem gente de lá e tem gente de cá, cada um tendo uma opinião. Tem que bater na mesa. E aí o líder tem que, exatamente, tem que falar, peraí, minha gente. Com certeza. Quem vai decidir sou eu? Então peraí, então vamos fazer assim. Porque senão desanda. Vira bagunça, vira bagunça. E liderança implica justamente em comandar também, né? Agora, eu acredito que ele consegue, o líder, ele pode bater na mesa, ele pode chamar a responsabilidade para si, mas sem perder, né? Sem perder as estribeiras, sem perder a ternura. Como... A doutora falou de autoconhecimento, eu tenho um exemplo meu. Eu sou daqueles que não conseguem muito levar
é desaforo para casa. Então eu tenho uma disciplina minha, que eu aprendi foi com minha mãe é psicóloga inclusive, que eu aprendi com ela o seguinte: quando você está nervoso, não tome decisão. Quando você está nervoso, não dê bronca. Continue respirando. Não dê bronca. Continue respirando. É melhor você esperar passar aquela situação toda e você resolver. Porque se você estiver nervoso, aí a pessoa está nervosa de lá, ela grita com você não é de levar desaforo para casa, é uma coisa que eu vou gritar de volta. Exatamente. E aí vai desandar. Acaba gerando uma situação estressante que não dá resultado nenhum e não leva a nada. Quem sabe você vai perder até um bom funcionário, né? Enfim. Com certeza. É tão comum, deputado, isso. E hoje, imagino. E hoje com a geração Y, né, cada vez mais ganhando no mercado de trabalho, é uma geração que o nível de tolerância é baixíssimo. Então, assim, se um gestor, um chefe ou um líder levanta a voz ou acaba, né, tendo um comportamento inadequado, essa geração ela tem uma tolerância muito baixa a esse tipo de comportamento inadequado, a uma voz muito impositiva. Então, cada vez mais vai se fazendo necessário que o líder ele realmente tenha essa flexibilidade e saiba entender o contexto da situação para poder ter o melhor comportamento. Eu posso fazer um resumo, então, que o líder hoje precisa ter jogo de cintura. Totalmente. Ele precisa dançar conforme a música. Né? Então, ele precisa entender a música que está tocando e dançar conforme ela. E é por isso que ele se diferencia, porque eu rebato na tecla. Ele só pode fazer a mudança no comportamento se ele tiver a consciência dela. Se eu tiver a consciência que eu estou fazendo algo que não está dando resultado, é o que pode me fazer mudar aquele jeito de ser. E isso é só através do autoconhecimento. Com certeza. A base de tudo é o autoconhecimento, né? A pessoa saber quem ela é. Exatamente. Sim, como ela funciona. No dia a dia, é tanta coisa, é tanta pressão, é família, enfim, é uma série de situações que a gente precisa enfrentar, que a gente acaba ficando dentro de um aquário, como se fosse um peixe dentro do aquário. E a gente não consegue se perceber, né? Então, muitas vezes a gente está tendo comportamentos inadequados, está tendo uma conduta que não é uma conduta de líder, mas a gente não se percebe. Por isso que é importante buscar ferramentas de autoconhecimento, mesmo que seja uma leitura, mesmo que seja, né, bater um papo, às vezes pedir um feedback para a equipe e vice-versa, para que o líder... Conversar com outro líder, né? Totalmente. Porque era um líder. A sua referência, né? Porque o ser humano, de uma maneira geral, ele tem a tendência a ter pontos cegos, né? A superestimar aquilo que ele tem de bom e colocar aquilo que ele pode ser melhor lá numa caixinha e falar, não, isso eu não sou autoritário. E não reconhecer isso, né? Que é mais delicado. O problema nunca sou eu, né? Nunca sou eu. No errado nunca fui eu, o erro nunca é meu, né? Exatamente. Aliás, o ser humano tem uma capacidade, até a doutora é estudado em psique, né? Ele tem uma capacidade de botar a culpa nos outros, que é brincadeira, né? E é da nossa educação, né? É muito ocidental isso. Estar sempre no outro. E é um modelo também muito americano, né? Eu sou o melhor aqui a competição, aqui na escola. Se eu dei errado é porque me ensinaram errado. Me ensinaram errado. E as próprias empresas paternalistas, durante tantos anos, formaram profissionais para entender que não é com eles, né? Que existe uma cabeça que decide por todos nós. E então eu não tenho culpa se eu agir assim, foi porque foi o meu chefe, né? Voltamos lá na história do chefe. A culpa é dele. Então, mas para muita gente é cômodo ter chefe. Não é? Para muita gente é cômodo. Sim, ele tomou a decisão, obedeci, deu errado, culpa dele. É o mais comum, tá? Eu só obedeci, fiz sentido aqui, só e vou embora. Né? Às vezes é cômodo isso aí. É o mais comum. Não é? É tão cômodo, deputado, que eu conheço uma empresa de tecnologia em São Paulo e eles têm um modelo de gestão bem diferente. Eles não têm chefe lá, é uma cultura horizontal. E é incrível como eles têm dificuldade para achar funcionário, porque o funcionário entra e não se adapta. Não tem ninguém para mandar nele. Não tem chefe, não tem ninguém para mandar nele, não tem ninguém... Aí você não tem gente que toma iniciativa. Exatamente. Né? Porque fica esperando o outro. Fica esperando. Isso é uma coisa que muito profissional, muito empresário não dá conta também. A pessoa fica... Se você não der uma função para ela, fica sentada o dia inteiro. Ela não toma uma iniciativa de ir lá, o que quer, o que eu tenho que fazer, o que olhar. Isso é muito ruim. Porque ela está acostumada com aquele chefe que dava a tarefa. Então, é uma questão de amadurecimento. O líder, o bom líder, esse que nós estamos dizendo que não é mais o chefe, ele vai fazer, a tarefa dele é fazer essas pessoas amadurecerem para a própria responsabilidade, para
a corresponsabilidade no desempenho dele. Aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora que eu queria fazer, o pessoal já está chamando minha atenção, eu queria fazer uma para a senhora e depois vamos para o Marcos aqui. Eu tenho uma definição que eu ouvi de alguém, achei muito bacana, sobre tipos de líder. Uhum. Ele colocou para mim que existem 2 tipos de líder, né? Líder mesmo, de fato, não o chefe. Uhum. Tem o líder que influencia, o líder que é seguido e o líder que é admirado. Ele fez eu gostei muito, eu confesso que eu gostei muito, que existe um líder que é admirado, todo mundo olha, pô, o cara é bacana, o cara sabe falar, o cara motiva a gente e tal, mas ele é admirado. E o líder que é seguido é aquele, não, você tá indo para lá? Então eu tô contigo, vamos embora. Uhum. É para fazer, levanta, vamos embora. Uhum. É que você colocou até do filme, né, Somos Heróis, né? Fomos Heróis. Então, assim, existe isso mesmo? O líder que é admirado, o líder que chama admiração e aquele outro que fala assim, eu não sei falar muito bem, mas ele transmite aquela confiança que as pessoas vão atrás dele. Confiabilidade. Uhum. Ele é capaz de fazer com que as pessoas cumprem a sua ideia pelo exemplo. Uhum. Se ele faz e eu o admiro, eu também posso fazer e eu também sou capaz de fazer. E se esse líder tem a visão, o autoconhecimento, a percepção de sua equipe, dos seus liderados, ele é capaz de incentivar essas diferenças individuais para fazer com que as pessoas se sintam produtivas. Uhum. Aí vem a tal diferença daquele chefe, porque aquele chefe ele não tinha preocupação em enaltecer a sua potencialidade, ele queria a tarefa cumprida. Este hoje, ele tem a preocupação humanista de que você cumpra a tarefa, mas que você cumpra feliz, com prazer, com satisfação. E isso engrandece o ser, o indivíduo. E o líder também tem que identificar, doutora, quando a pessoa dá conta de passar do limite dele. Sim. Que às vezes a pessoa se limita tanto nessas coisas que nós levantamos aqui. E não vai. E não vai, e espera. E o líder está vendo, eu acho que ele tem que ter esse potencial. E desafia. Poxa, esse cara dá conta, essa moça dá conta. Acreditar no potencial. Eu senti, mas ele tem que ter é o que eu estou querendo dizer assim, ele tem que ter essa concepção de identificar possíveis líderes também, ou não? Porque o líder isso que forma líder. É isso que o Filipão faz, né? Você é capaz, vai lá que você consegue, eu confio em você. Uhum. E se eu admiro o meu líder e ele fala, eu confio, eu já tive experiência própria. Um diretor que eu tinha uma coisa para fazer que era muito grande, que eu não estava acostumada e que eu nunca tinha feito, e ele falava, vai, aí eu voltava nele. Me ajuda e tal, agora aconteceu isso. Vai, porque você está me perguntando, vai, eu tô aqui, eu tô atrás, pode ir. E eu fui, deu certo. Eu conto essa história e fico arrepiada, porque assim, foi um momento muito mágico para mim, porque eu sabia que ele estava lá. Então, fui, fiz, deu certo, foi show. Aprendi aquilo, eu agora posso fazer para outras pessoas. Pode ensinar outras pessoas. Posso ensinar outras pessoas. E eu sigo esse líder, ele não é mais meu diretor, mas eu sigo. Até hoje eu tenho como meu líder. Se a gente olhar para a nossa história, a gente vai ver que vários líderes passaram pela gente e deixaram a sua sementinha para construir o que nós somos hoje. Ô Marcos, deixa eu fazer a última pergunta para você aqui, que pegando o exemplo também do Fomos Heróis, até o discurso lá se eu não me engano, é o Coronel Gable, que era o personagem do Mel Gibson. Era o Coronel Gable, que era aquele primeiro. O Mel Gibson era o personagem, era o ator. E ele falava no discurso da formatura lá, da turma lá, que falou assim, eu vou ser o primeiro a entrar e o último a sair. Daí, de fato, no filme eles colocam a cena dele sendo o último a sair e o primeiro a entrar. Bom, o segredo dos grandes generais romanos, né, do Império Romano, começando pelo grande Júlio César, querendo ou não, foi um líder. Era exatamente o fato, e depois o sobrinho dele, que veio depois, Otávio César, o Marco Antônio, que foi entre os dois, era exatamente o fato deles serem soldados mesmo. Eles não ficavam atrás de uma mesa comandando. Então, você vai estudando um pouquinho da história deles, você vai ver por que a tropa amava tanto eles. Eles comiam junto com
com os soldados, eles dormiam junto com os soldados. Se os soldados passavam fome, eles passavam fome. Se passavam frio, eles passavam frio. E estava sempre com o discurso pronto. Precisavam subir no cavalo, fazer um discurso. Você vai, eu tive o prazer de ler essa história, porque realmente eles são líderes da época deles, então eles tiveram muita coisa de tirania, é verdade. Mas essas características positivas, por exemplo, eu não posso negar que Napoleão Bonaparte teve essas características também. 19 anos foi general, teve muita coisa de errado. Sim. Né? Até Hitler, porque conseguiu influenciar. As pessoas se matavam por causa dele. É uma paixão e tal. Bom, mas eu não vou nem usar o Hitler, não, porque o Hitler é melhor talvez seja o mais maligno de todos que teve. Bom, mas voltando aqui, seria essa os líderes que nós estamos precisando de hoje? Pegar esse exemplo dos grandes imperadores, grandes generais romanos daquela época, que tinham o amor da tropa deles, tanto é que o Senado não desafiava o general, porque tinha um amor, sabia que a tropa morreria por ele. Sim. Tá faltando esses líderes que falam assim, peraí, gente, tô com vocês, vamos embora, vamos junto. Né? Eu acredito que os líderes hoje devem sim prestar várias dessas características aí dos generais, né? Fazer junto, estar junto. O que esses generais, esses grandes líderes conquistaram foi a confiança, né? Que a Gláucia colocou. A confiança, o amor, a admiração, e com isso eles foram seguidos, né? Bem como você colocou. Eu acho que eles tinham... você disse que gostou do conceito que existem dois tipos de líder, né? O líder que é seguido e o admirado. Eu acho que o bom é quando tem os dois. Exato. E é o caso desses grandes líderes, né? Mas eles conseguiram ter isso porque eles entraram eles se nivelaram, a turma deles? Isso é importantíssimo, né? Porque a equipe precisa ver em você um semelhante, né? Não alguém que está acima ou à frente, mas alguém que está ao meu lado. Então, o líder está ao meu lado. O líder, ele não está à frente ou acima de mim. Ele está junto comigo. O líder não é o que empurra, é o que puxa. Exatamente. Né? Então, é fundamental emprestar essas características desses grandes líderes. Mas eu adicionaria aí nessa receita, se assim a gente pode dizer, né? O autoconhecimento e principalmente uma conduta exemplar. Eu acho que a maior força motriz da liderança é o exemplo. Com o exemplo a gente consegue mover montanhas. Eu sei que o tempo está curto, mas eu preciso acrescentar mais uma coisa. Pois não, doutora. Destes todos que você falou, você ainda não falou de um, que é Jesus. Ele fazia tudo isso. Ele fazia tudo isso. O que diferenciou ele de alguns outros tiranos? O amor, né? A essência generosa. E que o Marcos coloca muito bem, se eu inspiro a confiança para o amor, vou ter seguidores que venham comigo para o amor. Que seguem ele até hoje. Até hoje. 2.000 anos depois, está aí. Né? Duradouro, né? E os líderes negativos são aqueles que vão também convencer as pessoas, nem sempre conforme os valores. Pois é, existem líderes, é bom a gente saber, existem líderes malignos. Nós temos o exemplo de Hitler aqui. Muitos. Esses chefes de máfia são líderes, né? Querendo ou não, existem líderes malignos. É bom a gente saber até para identificar e falar, opa, esse aí eu não quero nem saber conversa com ele. Dentro da empresa, que tem muitos líderes negativos, costumamos sugerir que oficializem a liderança dele para que ele possa se tornar positivo, porque ele positivo pode dar muito resultado. Ok. Como diz o Abraham Lincoln, quer saber quem é a pessoa, dê a ele poder. Exatamente. Ok, quero agradecer aqui a participação do Marcos Marques, ele que é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Coaching. Obrigado pela participação, Marcos. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer estar aqui, contribuir esse tema tão maravilhoso que é a liderança. O mundo está carente de líderes, né? E que a gente possa colocar em prática um pouquinho do que a gente conversou e discutiu aqui para que a gente possa aflorar cada vez mais nossa liderança. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Doutora Gláucia Ribeiro, que é psicóloga, mais uma vez atendendo nosso convite. Obrigado pela participação. Obrigada, deputado. Muito bom estar aqui com vocês em um programa de alto nível, né? E obrigada, Marcos. Nos reencontramos, né? Nós dois já temos uma história aí de liderança, né? Exatamente. Foi um prazer revê-la. Prazer. Poder compartilhar. E, enfim, contem conosco, estamos à disposição de vocês. Ok. E eu vou ficando por aqui.
falando para você uma coisa que está no meu coração aqui. Você dá conta de ser líder, sim. Basta pegar as ferramentas necessárias para que isso aconteça. E eu espero que o programa de hoje possa ter te ajudado. Em especial, uma coisa que eu gostei muito que foi falado aqui, é você ter autoconhecimento, saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe se ponderar, sabe se controlar e sabe o potencial que você tem. Quando você sabe o potencial que você tem, ninguém consegue te segurar, não, tá? Deus te abençoe. Até amanhã.